A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Olá, meus amigos do Agro e Prosa, ouvintes da Rádio Morada do Sol FM do Morada no Campo. Hoje nós vamos aprofundar em um tema que deixou de ser apenas uma tendência para se tornar um pilar estratégico e irreversível da nossa agropecuária, que é o bem-estar animal. Gente, o mercado consumidor, as novas regulações globais e a própria busca por eficiência da porteira para dentro exigem que nós olhemos para essa questão com mais responsabilidade, com mais colaboração e também com mais ciência. E para conversar conosco sobre os desafios reais da cadeia produtiva, as novas tecnologias de manejo e o futuro da produção de proteína no Brasil, nós recebemos hoje a Elisa Tjarnström. Depois ela vai me falar se esse nome é pronunciado assim mesmo. Ela é diretora executiva da COBEA, que é a Colaboração Brasileira de Bem-Estar Animal. Elisa, repete seu nome para mim, por favor. Falou certo, Divino, é Tjarnström. Ok, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, é você? Estou ótimo, seja muito bem-vinda. Prazer falar com você. Obrigada. Prazer também. Essa assinatura não é brasileira, né? A minha assinatura? Sim, Não, nasci longe daqui, Divino, nasci na Suécia. na Suécia. Elisa, tem um monte de brasileiro querendo mudar para a Europa. E o que você veio mudar para o Brasil? Olha, foi muitos imprevistos da vida, mas teve a ver com música, teve a ver de cansar de morar no frio, foi várias questões. Mas foi uma escolha espontânea de vir a Legal. primeira vez que deu muito certo. Eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente costuma valorizar tanto outros lugares. Eu estava conversando com um amigo que morou na Suíça e eu falei para ele, eu falei, cara, deve ser maravilhoso morar na Suíça, né? Tudo lindo, aquelas paisagens maravilhosas. E comecei a falar um monte de coisa, né? Aí ele falou, tudo bem, vai ficar 6 meses debaixo de neve para você ver se é bom. Aí eu repensei um pouco os conceitos. Exatamente. Eu digo que eu só gosto de neve para esquiar, o resto do ano posso ficar sem. Elisa, conta pra gente sobre a Cobeia. O que que é a Cobeia? O que que é o trabalho que ela realiza? A Cubeia é uma coalizão empresarial que criamos em 2024 para aumentar, facilitar a colaboração dentro da cadeia de proteína animal. Então, juntamos várias empresas que levam a sério essa questão, querem contribuir para os avanços de bem-estar animal no setor. Então, a Cubeia junta os produtores, processadores, os compradores também de proteína animal para tentar melhorar o alinhamento e, buscar acelerar os avanços nessa temática. Quando a gente fala de bem-estar animal, parece que é um conceito muito amplo. Qual é o conceito de bem-estar animal adotado pela Cobeia? Olha, o ano passado construímos o nosso documento de posicionamento, que é importante nessa temática, né, para evitar confusão, evitar dúvidas sobre o que a gente realmente quer dizer, né, com bem-estar animal. Então, utilizamos conceitos globalmente aceitos, por exemplo, a definição de bem-estar animal da ONSA e também o modelo científico dos 5 domínios. Então, a Cubeia apoia esses conceitos, eh, e e e
isso também traz essa ideia do que os avanços, que estamos vendo no Brasil faz parte de um avanço global nessa temática, um movimento, podemos dizer, de avançar bem-estar animal e cada vez mais essa concordância sobre o que isso significa na prática. Vocês lançaram um relatório, que na realidade é um documento que é intitulado Bem-estar animal na cadeia produtiva brasileira, evolução e ambições para o futuro. O que é esse relatório? Esse relatório é como se fosse um diagnóstico, que até agora não foi feito nesse sentido de olhar para como essa temática tem avançado no Brasil dentro da cadeia produtiva, o que já avançou bem, o que já está sendo feito bem, nos 5 principais cadeias, né, setores, e ainda apontamos, identificamos alguns desafios chaves para cada um desses 5 setores, com recomendações estratégicas para o futuro. Então, a Colmeia está fazendo essa contribuição para tentar olhar, como eu falei, onde estamos, até onde chegamos, né, agora, e qual deveria ser as principais prioridades para os próximos anos, para que todo mundo, consiga trabalhar na mesma direção. Você acha que esse documento, esse relatório, de alguma maneira, ele pode ajudar a melhorar o bem-estar animal no Brasil? Eu acho que sim, porque temos que entender primeiro, deixa eu só baixar aqui que tá Ok, dando, fica estranho a tá luz dando uma aqui. luz aí em você. É, eu acho que primeiro temos que entender, né, o que estamos fazendo bem, e além disso temos que entender onde ainda falta, uns esforços a serem feitos, né. Gente, agora ficou Uhum. pior ainda aqui. Agora você ficou com uma sombra no rosto, então isso, chega para o Pois é. cantinho aí para dar uma Meu melhorada. Deus. Pode virar, não tem problema não, tá, fica tranquila. Eh Desculpa, não, mas é isso. E uhum, ainda mais o que eu queria adicionar é que também temos um último capítulo que fala sobre os diferentes elos da cadeia de valor e o uhum, papel de cada um, né? Porque como essa é uma temática complexa, que muitas vezes requer mudanças, melhorias sistêmicas, não é possível colocar a responsabilidade em um elo só, estamos sempre falando de uhum. responsabilidade compartilhada, que significa que cada um desses elos da cadeia tem uma parte fundamental para viabilizar, os avanços. Como é que está a situação atual do bem-estar animal na cadeia produtiva brasileira? Olha, eu acho que temos visto bastante melhorias, principalmente nos últimos anos. Eu acho que esse conceito tem amadurecido muito. Estamos entendendo cada vez melhor o que significa, né? E que não precisa ser, é quase como se fosse demistificar também esse tema e o que ele significa na prática. Então, temos visto bastante melhorias. É difícil de obter dados, né, de um país tão grande, com produção tão variada, em termos de condições atuais, nível mínimo, que é aplicável para todos. Então, eu diria que ainda é bastante, varia bastante, em termos de como essas boas práticas de bem-estar animal estão sendo implementadas, e não podemos dizer que existe muita informação geral consolidada. Então temos uma ideia geral para cada setor, para cada espécie, mas não tem dados e informação consolidada, por exemplo, em termos de sistemas de produção, práticas implementadas, assim. Então isso é um desafio, porque sem saber onde estamos agora, também fica mais difícil de identificar, as intervenções mais importantes para o futuro. Você consegue trazer para a gente alguns, mesmo com essa dificuldade que você colocou aí de compilar esses dados, alguns avanços que nós temos tido, por exemplo, até para ficar mais fácil da gente entender o que está melhorando?
Sim, um exemplo claro, né, é da cadeia de ovos, onde tem o crescimento de produção de sistemas livre de gaiolas, porque querendo ou não, isso significa um avanço muito importante para o bem-estar animal das galinhas. Então isso ainda é uma transição que está lento, mas constante, e temos muitas empresas com exemplos positivos, assim, de ganho de mercado, de oportunidades de negócios com essa transição. Para a cadeia de suínos, por exemplo, também temos visto melhorias, por exemplo, a Seara, que faz parte, claro, da JBS, que é uma das empresas membros da Cobeia, que recentemente, eu acredito que foi final do ano passado, eles conseguiram atingir a meta deles de ter só gestação coletiva. Então, também é um trabalho de melhorar o conforto, né, dos animais e sair gradativamente desses sistemas que restringe muito, o movimento deles. Isso são só 2 exemplos e isso não é específico para o Brasil, é um movimento, assim, de, melhoria contínua que estamos vendo no mundo como um todo. Eu digo que aqui no Brasil tem outros exemplos, por exemplo, de imunocastração, da cadeia de suínos, que o Brasil tem um desempenho muito positivo, certas questões de vacinação, certas questões de implementação de boas práticas, por exemplo, o abate humanitária. Então, é difícil de dar exemplos que são relevantes para todas as espécies em uma resposta só, mas, no Uhum. relatório destacamos esses avanços para cada espécie. Você colocou a dimensão do país e a diversidade que nós temos aqui no Brasil. Quais você considera que são os maiores entraves que nós temos hoje para avançar ainda mais? Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei, que, como que eu vou dizer, práticas bastante variadas, produtores, tipos de produtores bastante variados, né, com condições de Aham. produção diferente. Então eu vejo entrevistamos também vários especialistas, né, dos setores para a criação dessa publicação, e eles falam muito sobre a necessidade de apoio, principalmente para pequenos e médios produtores, acesso à capacitação, de apoio técnico, de incentivos financeiros para poder implementar, essas boas práticas. Então eu acho que agora estamos num momento onde já tem bastante exemplos de trabalho positivo a ser destacado, mas ainda falta um pouco de acesso, né, e um apoio que chega até mais produtores para poder dizer que é uma proporção maior do país estão implementando isso ativamente. Você acha que o fato dos mercados internacionais exigirem tanto do Brasil, isso fez com que a gente pudesse melhorar, não só no sistema de criação, mas de abate desses animais? Quer dizer, meio que sem querer a gente foi forçado a melhorar? Eu acho que é um dos estímulos, né, obviamente, como o Brasil tem um papel fundamental como um grande país de exportação, então é óbvio que essas oportunidades de mercado e as pressões dos mercados no exterior, isso estimula, né, avanços, Uhum. implementação de boas práticas de escala, a questão de garantia de qualidade, certificações, tudo isso. Mas eu digo que isso vem também, junto a como que eu vou dizer? Uma evolução também, nacional, onde cada vez mais produtores percebem que, com melhorias, às vezes não tão grandes, eles já conseguem ver, melhorias na produção deles, eles conseguem ver os animais atingindo um potencial maior de produtividade, redução de perdas, redução de lesões, números reduzidos de mortalidade, qualidade do produto. Então eu acho que
esses aspectos estão caminhando juntos. Eu acho que com acesso a mais informação e apoio, capacitação, aqui no Brasil já vamos percebendo, os benefícios com as melhorias. E, simultaneamente, vem certos mercados que talvez tem regulamentação um pouco mais avançada e dando essas pressões também. E um outro ponto interessante é o setor financeiro, que inclusive fizemos um evento recente convidando representantes do setor financeiro para também discutir essa temática, e eles também estão incluindo a temática nos critérios, né, como eles, eh definem para onde investir recursos, quais empresas que estão mais preparados para o futuro, que têm uma gestão organizada, em termos de redução de riscos. Então, é interessante vendo como várias dimensões da nossa sociedade estão amadurecendo essa temática e começando a entender por que é importante. O Brasil é referência mundial em termos de agricultura tropical. A gente consegue ser altamente eficiente, produzir muito bem, os nossos alimentos são aceitos aí em quase 200 países, né? Temos comércio com muita gente. No caso dos animais, você acha que a gente pode vir a ser referência também em bem-estar animal para o mundo? Eu acho que sim, eu acho que tem todo o potencial e agora estamos num momento onde, tem muitos olhos, né, para o que está acontecendo no Brasil, muito também esse potencial de se tornar líder em termos de produção responsável. Eu acho que por exemplo, no mundo científico, foi um colega meu que recentemente deu uma palestra sobre como, os pesquisadores brasileiros, têm uma liderança mundial, nessa temática, sabe, como já existe uma vanguarda, mas por isso que eu falo também que o que falta agora é de espalhar todo esse conhecimento e começar a botar na prática e viabilizar, os produtores, todos os elos envolvidos a implementar isso para que seja, integrado, assim, no modo geral de produção do Brasil. E como consequência, a gente poder falar mais sobre isso, comunicar sobre isso e meio que aproveitar esse potencial de liderança. Luísa, teve um tempo em que o consumidor brasileiro ele se preocupava muito com o preço. O preço era fator relevante na hora de adquirir um alimento, uma carne, uma proteína animal. Hoje, o consumidor brasileiro, o que que ele mais prioriza? Preço, qualidade ou segurança dos alimentos? Tem bastante estudos que demonstram que questão de saúde é muito prioridade para muitos consumidores do Brasil, então, eh se faz bem ou não para a saúde, que tem a ver, claro, também com segurança do alimento e qualidade também. Então eu acho que isso e, claro, o preço continua sendo um fator principal. Eu acho que não podemos falar também sobre consumidor como um grupo uniforme, porque não é, tem vários, tipos de faixas, né, de poder de aquisição aqui no Brasil, então não as condições não são iguais, como muito bem sabemos, mas o que é interessante nesse sentido é que tem um grupo substancial, que tem um poder aquisitivo e que se interessam cada vez mais para a origem e qualidade dos alimentos. O problema é que eles não têm acesso à informação relacionada a bem-estar animal. Então eu acho que isso também é um ponto que temos que trabalhar e a cadeia como um todo tem que trabalhar isso, porque também não é muito justo de ter uma expectativa do consumidor,
que ele vai pagar um preço maior sem entender por quê, né. Então, assim, para ele ter a condição de fazer uma escolha, de apoiar a produção com boas práticas de bem-estar animal implementada, ele tem que ser educado. Então isso, eu acho que também é uma barreira no momento. Com tecnologia e inteligência de dados, é possível medir o bem-estar em tempo real e prevenir problemas sanitários e produtivos, por exemplo? Eu diria que sim, eu acho que, isso é uma das oportunidades que as novas tecnologias, nos permitem cada vez melhor de monitorar o desempenho dos animais, na granja, e também essa questão que não é suficiente só medir, a gente também tem que pegar todos esses dados coletados e analisar. Então isso também tem muito a ver com prevenção de riscos. Do produtor ter uma ideia boa sobre o que está acontecendo e perceber, o mais cedo possível quando o risco, por exemplo, de uma doença ou algo desse sentido aumentar, para poder entrar com uma, já com como que fala? Intervenção o mais rápido possível. Então esse monitoramento constante é muito importante e tem que ser encorajada para que e facilitada, né, para que cada vez mais produtores passam a integrar esses hábitos, né, no seu dia a dia. Talvez você, como europeia, possa ajudar a elucidar a próxima questão um pouco mais. Existe uma preocupação mundial, inclusive a Europa tem, acho que meio que liderado isso, em relação à resistência antimicrobiana, né? Até começar a discutir a questão de importação de proteína animal brasileira. É possível, do seu ponto de vista, deixar de se usar antibióticos ou pelo menos usar apenas em casos extremamente necessários? Sim, eu digo que essa questão nesse momento é fundamental, né? Essas demandas da União Europeia traz uma oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto e sobre a importante conexão entre boas práticas de bem-estar animal e a necessidade reduzida de uso de medicamentos, principalmente antimicrobianos, né? Então, assim, isso também é um, como que eu vou dizer, o mundo científico já concorda sobre isso, é comprovado que animais, mais confortáveis, menos estressados, têm uma imunidade mais forte, têm menos probabilidade de desenvolver doenças, então, no meu ponto de vista, muitas vezes antimicrobianos são utilizados em excesso para compensar para um nível inadequado, de bem-estar animal. Então, ali que a gente tem que entender como essa temática é importante, como ele não é isolado, mas na verdade está conectado diretamente com essa questão que é um dos nossos maiores desafios, né, em termos de não só saúde animal, mas também saúde humana. Com quem você tem conversado? Você tem contato com toda a cadeia, com todos os elos. Com quem você tem conversado? O que que eles dizem em relação a isso? Existe um esforço, até mesmo de conscientização do criador de que ele precisa utilizar com mais parcimônia, digamos assim, com um pouco mais de cuidado, esses produtos? Eu acho que sim, por exemplo, eu tenho mais proximidade com as empresas que já são membros da Cobeia, né, eu sei que eles fazem Uhum. um trabalho na cadeia de fornecimento deles, de educação, redução, esse uso responsável, o próprio ministério já está há um tempo, né, com regras, né, para certas marcas, certos tipos de antimicrobianos. Então eu não sei responder se eu acho que tá sendo feitos suficiente em escala grande. Eu acho que em Uhum. certas cadeias e talvez até certos setores esse trabalho está mais maduro,
Mas como eu falei, eu acho que essa pressão recente da União Europeia vem como um pouco uma oportunidade para a gente consolidar o trabalho que já vem sendo feito aqui no Brasil, eh para poder demonstrar que é realmente demanda para todos, não é só, voluntário, não depende de esforços isolados de certas cadeias e certas empresas. Eu acho Uhum. que talvez agora é o momento de garantir que esse trabalho constante de redução e de uso responsável, que isso seja feito, assim, de forma consistente e de grande escala. Das 5 cadeias estudadas, tem alguma que vocês identificaram que precisa de ter um controle melhor, um rigor maior, uma observação melhor? Isso eu não posso dizer, a única coisa que eu posso dizer que algumas das especialistas entrevistadas, eles destacaram que a cadeia de leite tem bastante variação. Todos têm, mas eu acho que a cadeia de leite possivelmente tem mais variedade ainda em termos, assim, de como a produção está feito, com vários tipos de sistemas, né, tamanhos e uma variedade grande em termos de boas práticas de bem-estar animal implementadas. Mas eu digo que para todos os 5 cadeias tem exemplos muito positivos e oportunidades de melhoria. Mas pode-se dizer que falta padronização? Isso, é uma palavra boa. Hoje se fala muito, Elise, de ESG. E até costumo dizer que lá no início, quando começou a usar a sigla, assim, ela foi muito mal compreendida. E hoje eu acho que as pessoas têm uma noção melhor do ESG. E ESG e sustentabilidade têm tudo a ver, andam juntos, né? Aliás, um complementa o outro. O relatório traz alguma coisa de prático em relação às práticas de ESG e sustentabilidade? O que a gente está trazendo é como está tudo interconectado, que bem-estar animal não é algo separado, faz parte do portfólio de ESG. Para uma empresa poder se chamar de sustentável, ele não pode olhar só para um desses pilares, né? A empresa tem que olhar para a questão social, ambiental, de bem-estar animal, a questão financeira. Então, eu acho que é essa visão holística, eh, que acreditamos que é o futuro da sustentabilidade, porque, querendo ou não, para uma empresa ser preparada para o futuro, tem que olhar para todos esses pilares e também entender como todas essas questões andam juntos. Um exemplo que eu acho interessante relacionado a isso é, por exemplo, que tem bastante estudos demonstrando que, qualidade de vida, vamos dizer, bem-estar animal para quem trabalha numa granja ou que trabalha com transporte, que trabalha no frigorífico, o bem-estar da pessoa aumenta muito, tem uma correlação com o nível de bem-estar dos animais. Então, assim, muitas vezes com melhores práticas de bem-estar animal e um ambiente mais tranquilo, com menos estresse, o risco, para essas pessoas que trabalham lá é reduzido. E claro, também tudo isso de nível de estresse, de sofrimento relacionado ao trabalho. Então isso é um exemplo de como 2 desses pilares, de ESG andam juntos. Daqui para frente, com esse relatório em mãos, com todos esses dados compilados, como vocês pretendem trabalhar essas informações? Para quem vocês irão fornecer esse relatório? De que maneira vocês vão acompanhar, os resultados obtidos através desse relatório? Sim, lançamos esse relatório no nosso Fórum Estratégico de Bem-Estar Animal, que aconteceu dia 7 de maio em São Paulo, junto com a idealizadora da Cobeia, que é a certificação Produtor do Bem.
Então, ali ele foi lançado, foi compartilhado com todos os palestrantes e painelistas que estavam lá, representando vários setores. E a nossa vontade, né, agora é, claro, divulgar o relatório para todo o setor e organizar diálogos com base nisso, porque, como eu falei no começo, estamos tentando promover muito o entendimento comum sobre essa temática, um alinhamento em termos de expectativas e ambições para o futuro. E a ideia é que, com base nisso, nessas recomendações, a coalizão tenha um pouco um norte em termos de prioridades. Então, a nossa ideia, a nossa vontade é de poder pegar algumas dessas prioridades e desenvolver projetos, de solução, porque no final o que a gente quer é acelerar o avanço, destravar alguma dessas barreiras, então vai servir como um norte para o nosso trabalho daqui para frente. Como é que foi a receptividade quando vocês fizeram o lançamento? Como que as pessoas reagiram ao ver o relatório? Foi bastante positivo, como eu, comentei, eu acho que até agora não foi feito esse tipo de diagnóstico, então eu vejo como uma contribuição importante para o setor, nesse momento que, essa temática está cada vez mais sendo relevantes e conectados a grandes desafios e oportunidades de mercado para o Brasil. Olhando para o futuro, como você enxerga os pilares do bem-estar animal? O que que a gente deve progredir nos próximos anos em relação ao bem-estar animal? Eu acho que capacitação e apoio é fundamental, apoio financeiro em termos de melhorar, adequar certas granjas, né, mais antigas. Eu acho que, para mim, a questão é de escala, assim, já está acontecendo muita coisa boa, mas ainda é limitado, né, o alcance dessas iniciativas. Então, para mim, o que precisa acontecer para o Brasil realmente poder se posicionar, como líder, né, e com todo esse potencial, é de trabalhar o apoio para os produtores. E, como eu falei também, essa ideia fundamental da Cubeia, da responsabilidade compartilhada, que, por exemplo, não iniciativas isoladas, são válidos, sim, mas o que falta é maior coordenação ao longo da cadeia. E essa ideia que a responsabilidade não fica só em cima do produtor, mas também, por exemplo, o elo comprador da cadeia, que é, por exemplo, empresas de varejo, de restaurante, food service, né, pet food, eles também precisam colaborar, né, com o elo de produção para viabilizar e para todo mundo meio que concordar onde estamos indo e como precisamos trabalhar junto para fazer isso acontecer. Vamos torcer para melhorar o bem-estar animal, né? Afinal de contas, se os animais nos fornecem um alimento tão precioso, o mínimo que a gente tem que ter é respeito por eles, é fazer com que o tempo que eles vivam, que seja uma vida digna, né? Uhum. E que, quando forem abatidos, que seja um abate digno também, né? Respeitoso. Isso é muito importante. Obrigado, viu, Elisa? Eu Isso. adorei conversar com você. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho da Colmeia, parabéns por esse relatório, que ele possa ajudar a melhorar essa questão muito mais. Agradeço imensamente, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo. Muito bem. Temos que respeitar sim os animais. É, eles são parte integrante da nossa vida, são parte integrante do nosso dia a dia, da nossa saúde, do nosso alimento. Então, o mínimo que nós precisamos de ter é respeito e ajudar cada vez mais nesse bem-estar animal. Eu conversei com a Elisa Charnstrom, que é a diretora executiva da Cobeia, e o tema da nossa entrevista foi Bem-estar animal na cadeia produtiva brasileira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.